habilidade de matemática mais cobrada na ETEC, segundo nossos estudos aqui. E essa habilidade, gente, é uma habilidade que a gente chama de interpretação matemática. E o que é a interpretação matemática? Antes, vou até dar um número para vocês. Na última prova, a prova do final do ano passado, de 9 questões de matemática, 6 demandavam essa habilidade de interpretação matemática. Então, para vocês verem que isso impacta muito a nota que você vai tirar. Então, é importante você estudar isso, fazer exercício, chegar bom nisso. Se a pessoa, ou você no caso, fizer acertar essas 6 questões, você já acertou 66% das questões de matemática, que as pessoas, como eu falei na outra estatística, acertam em média 35%. Então, você estando muito bom de interpretação matemática, tudo que significa você entender a questão, os números, aplicar uma fórmula, resolver um problema, você já consegue ir bem melhor na matemática do que a média. Então, isso é para destacar muito a importância dessa segunda dica, que é trabalhar essa habilidade de interpretação matemática. O que é essa interpretação matemática? Agora explicando para vocês. Eu gosto de dizer que ela é assim: números, fórmulas e problemas. Em geral, uma mistura desses três. Mas por que interpretação? E por que os números, fórmulas e problemas? Porque eles são números, fórmulas e problemas dados para você pela questão. Então isso faz toda a diferença. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou abrir aqui na tela um exercício para mostrar para vocês como você, tendo essa habilidade trabalhada, um olhar paciente e calmo para a questão, ela se transforma numa questão fácil, porque as informações da questão estão dadas, tá bom? Então, agora vamos partir aqui para o exercício. Eu vou colocar aqui na tela. Acho que vocês já estão vendo aqui, né? Então vamos lá, ó. Ele dá um texto, um texto que se refere às questões 25 a 27, mas a gente vai fazer só a questão de 27, que é essa questão de matemática, que é uma questão pura de interpretação matemática, tá? Então ele fala aí, ó, hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, considerado um dos maiores desastres, com impactos que vão além do reservatório da barragem. O reservatório inundou uma área de 3 mil km², afogando florestas de igapó e terra firme. Apenas os planaltos de terra firme em altitudes mais elevadas permaneceram, formando uma paisagem fragmentada de mais de 3.500 ilhas isoladas em um cemitério de milhões de árvores mortas, conhecido como paliteiros, que produzem ao longo dos anos um grande volume de gases de efeito estufa, como o metano. Capacidade instalada prevista era de 250 megawatts, porém a usina de Balbina fornece cerca de 80 megawatts de potência, ou seja, nunca gerou energia suficiente para atender a cidade de Manaus. Li todo esse texto para, junto com vocês, constatar como o texto dá bastante informação. Mas você tem que começar pelo problema, porque nem sempre você precisa de toda essa informação. Ou você precisa de poucas e simples informações e uma aplicação em fórmula. E esse é um exercício de interpretação matemática pura na nossa visão. Por quê? Porque até a fórmula, a questão dá para você. Então ele dá a fórmula, ele explica que cálculo ele quer que você faça e que informações que precisa, que estão no texto acima. E a gente vai ver agora como isso pode ser percebido de forma simples. Então ele explica, ó, o fator de capacidade em uma usina hidrelétrica expressa a razão entre a capacidade real de transformação de seu potencial energético, aí ele já dá esse triangulinho que chama delta, né, delta P e o U embaixo, e a capacidade instalada, delta PT, ou seja, fator de capacidade, que é esse símbolo que parece um N, é a divisão do delta PU pelo delta PT. Então, está dado. Vou até marcar aqui, ó, a fórmula está dada, certo? Dessa forma, o fator de capacidade da usina é de aproximadamente. Então, o que ele quer saber? Esse símbolo. Ele quer que você calcule
o ΔPU pelo ΔPT. Uma leitura tranquila do enunciado percebe que é um exercício simples. Ele quer que você divida dois números, que ele já explica o que é e que estão no texto. Então vamos ver. O ΔPU ele fala, é a capacidade real de transformação do seu potencial energético sobre a capacidade instalada. E aqui no texto ele fala, ó, a usina de Balbina fornece apenas 80 megawatts. Então, essa é a capacidade real da usina de Balbina. E depois ele pede dividir pela capacidade instalada. Então ele fala, ó, capacidade instalada prevista era de 250 megawatts. Ixi, aqui eu errei um pouquinho, deixa eu apagar. Aqui, apagar aqui. Então, 250 megawatts. Ixi, aqui também ficou difícil de ver. Desculpa aí, pessoal. Arrumando aqui ao vivo. Na gravação, 80 megawatts. Ou seja, a usina de Balbina fornece 80 para uma capacidade instalada de 250. Ele pergunta a razão entre a capacidade real e a capacidade instalada. Logo, ΔPU, 80, dividido por 250. Você, aqui ó, já pode tirar um zero com zero, sobra 8 por 25. Aí já dá 0, para você pôr mais um zero. 3, vai dar 75, subtrai. Sobra 0, 5. Põe mais um 0, 2. 0,32 vezes 25 vai dar aqui 2 vezes 25 dá 50. Um menos o outro, 0. Então, essa é a resposta e a resposta certa está aqui. Letra B, 32. Entenderam, pessoal? Eu achei bem importante fazer essa resolução aqui calma com vocês, para vocês verem como exercícios da ETEC, e no caso dessa prova tinham 6 que exigiam essa habilidade de interpretação matemática, informações que estão no exercício para você conseguir resolver depois com uma aplicação de uma fórmula que muitas vezes também está no exercício.